Saudações cordiais a todos. Vamos resolver aí o primeiro exercício de aplicação sobre campo elétrico. De antemão eu já fiz a disposição aqui do desenho. Nós temos três cargas elétricas Q1, Q2 e Q3 dispostas nessa configuração. Eu já me adiantei aqui em relação à orientação dos campos elétricos. Cada carga dessas está separada por uma distância A, então essa distância entre Q1 e Q3 vale A. Essa distância entre Q2 e Q3 também vale A. Vamos colocar aqui. A e A. Bom, e nós queremos calcular o campo elétrico resultante nesse ponto aqui, tá? Então, para isso, o que a gente conhece? Nós conhecemos o valor de Q1 e Q2. Q1 e Q2 são cargas positivas, vale E, tem módulo E. Carga Q3 também é positiva, tem módulo 2E. A distância A vale 6 micrômetros. O E é a carga elementar do elétron, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E esse R que está aqui, que é essa distância aqui, ó, essa distância é exatamente a metade de uma diagonal de um quadrado de lado A. A diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, esse R aqui tem que ser a raiz de 2, que é a diagonal, dividido por 2, porque é metade. Como a gente já vai precisar do R ao quadrado, eu já escrevi aqui, ó, que o R ao quadrado tem... Se eu saio daqui, eu concluo que o R ao quadrado tem que ser A quadrado sobre 2. Tá? Bom, se a gente olhar a simetria do problema, a gente vai verificar o seguinte, olha, a carga Q1 gera nesse ponto aqui um campo elétrico de afastamento. Está aqui o vetor campo elétrico E1. A carga 2 também gera nesse ponto aqui um campo elétrico de afastamento. Está aqui o campo elétrico E2. A carga elétrica 3 gera nesse ponto aqui um campo elétrico de afastamento que está nessa direção aqui, que eu estou chamando de E3. Bom, só que notem que, pela simetria do problema, essa distância e essa aqui são iguais. E as cargas Q1 e Q2 também são iguais. O que significa dizer que o módulo de E1 e o módulo de E2 são exatamente iguais. O que significa dizer que eles são vetores antiparalelos, ou seja, eles se cancelam aos pares. Ou seja, quando eu somar esse vetor com esse, eles vão se cancelar porque eles são antiparalelos. Estão na mesma direção e sentidos contrários. Bom, então significa dizer o seguinte, olha, o campo elétrico resultante nesse ponto P aqui, ele é proveniente tão somente do campo elétrico E3. Então, olha só o que a gente vai escrever. Ó. Então, a gente vai escrever o seguinte. O campo elétrico E, vetor, ele tem que ser exatamente o campo elétrico E3. Mas notem que o campo elétrico E3, eu coloquei aqui um sistema de coordenadas cartesianas, porque o campo elétrico E3 é um vetor bidimensional, o que significa dizer que a gente tem que decompor esse vetor. Notem que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó, são iguais. Esse ângulo aqui vale 45 graus, porque esse aqui é a diagonal de um quadrado, e isso aqui também vale 45 graus. Então, o que significa dizer que o vetor E ele tem duas componentes. Ele tem a componente E3 vezes o cosseno de 45 graus na direção e chapéu, mais módulo E3 vezes o seno de 45 graus na direção J chapéu. Olha, como o E3 que aparece aqui é o módulo do campo elétrico E3, a gente já vai colocá-lo em evidência. Como o seno de 45 e o cosseno de 45 também são iguais, que vale raiz de 2 sobre 2, a gente também vai colocar isso em evidência. Então, vai ficar assim, ó. E igual a módulo E3 vezes raiz de 2 sobre 2, que multiplica I chapéu mais J chapéu. E3 é o módulo do campo elétrico E3. Como é que a gente calcula o módulo do campo elétrico gerado pela carga número 3 que está aqui, ó? Vai ficar assim, ó. E
é igual. E3 é 1 sobre 4π ε0, o valor da carga, Q3, dividido pela distância que vai da carga ao ponto ao quadrado, R ao quadrado, isso aqui vezes raiz de 2 sobre 2, que multiplica I chapéu mais J chapéu. Notem que o problema quer que a gente calcule o módulo desse vetor aqui, olha. Vou substituir aqui o R quadrado aqui, ó. E vou colocar o Q3 valendo 2E aqui, tá? Nessa expressão. Olha como é que vai ficar. E igual a 1 sobre 4π ε0. O valor de Q3, 2E. R ao quadrado vai ser A quadrado sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que multiplica I mais J chapéu. Esse 2 aqui e esse 2 aqui se cancelam. Então, significa dizer que E é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2 raiz de 2E sobre A quadrado, que multiplica I mais J chapéu. Ora, como a gente se lembra bem, o módulo de E tem que ser a raiz quadrada da sua componente x ao quadrado mais a sua componente y ao quadrado. A componente x ao quadrado e a componente y ao quadrado, elas são iguais. Nesse caso, elas têm esse valor aqui. O que significa dizer que se a gente fizer as contas direitinho, o E tem que ser igual a raiz quadrada. Olha, como essas duas componentes aqui são iguais, tem que ser duas vezes essa componente ao quadrado. Então, vai ser 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, vezes, esticar isso aqui, esse termo aqui ao quadrado, ó, 2 ao quadrado vai aparecer um 4, o raiz de 2 ao quadrado vai aparecer um 2, E ao quadrado sobre A quarta. Certo? Bom, então o módulo do campo elétrico é isso daqui, tá? Aqui a gente ainda pode ajeitar, pode escrever aqui da seguinte maneira ainda, ó. Vou tirar tudo que tem quadrado, ó, 2 vezes 2 vai aparecer um 4, 4 vezes 4, 16. Então, vai sair uma raiz de 16, então vai sair 16, que multiplica 1 sobre 4π ε0. Raiz de E quadrado é E. E a raiz de A quarta simplesmente é A quadrada. Então, basta colocar os valores numéricos aqui que a gente descobre o módulo de E, certo?